Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um fórum aqui da Sociedade Paulista. É um prazer recebê-los aqui. Gostaria de avisar e comunicar que existem outros serviços que estão conectados com a gente. É o pessoal da Unicamp, o pessoal de Santos, o grupo de reumatologistas do ABC, a reumatologia de São José do Rio Preto. Tem um aviso do pessoal do ABC que manda um abraço a todos os presentes. O pessoal agradece, viu, o pessoal do ABC. Tem uns avisos de sempre aqui que eu gostaria de partilhar com vocês. Primeiro, agradecer a presença de todos. Eu acho que todos, ou pelo menos a grande maioria, pôde participar do ERA, que foi um sucesso esse ano. Acho que a gente vem numa trajetória nesse sentido, mas realmente esse ano foi bastante significativo para a gente. Foram 718 presentes lá nos eventos, as palestras sempre, acho que de grande qualidade científica, pelo menos eu julgo dessa forma. E é isso que a gente realmente estava buscando aqui na Sociedade Paulista. E é isso que eu acho que já vinha acontecendo e que os grupos que virão, com certeza, vão dar seguimento nesse sentido. Então eu fico bastante contente com o sucesso do evento e com a participação e que todos conseguiram aproveitar. Finalmente, então, nós vamos dar início ao nosso fórum de debates, que está a cargo agora, esse fórum de hoje aqui, ao grupo do Hospital do Servidor Público Estadual aqui de São Paulo. De antemão, eu agradeço a presença e terem aceito o convite de estar participando aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser bastante interessante. Agradecer a presença da doutora Rina, pela presença, pelo grupo. O Latorre, ex-presidente, sempre presente aqui. Também mando um abraço a todos, tá certo, Latorre? E eu vou convidar a doutora Anafice Costa Araújo, ela é também aqui da sociedade, faz parte da diretoria científica, para fazer a coordenação e apresentação do tema que eles escolheram para estar apresentando. Eu agradeço a Anafice também pela coordenação e pela ajuda que vem tendo aqui na sociedade junto com a gente. Obrigado, viu, Anafice? Obrigada, Eduardo Borba. Boa noite a todos. Um prazer poder participar do nosso fórum, né? Sempre muito interessante, com temas bastante enriquecedores. E eu acredito que o que nós trouxemos dessa vez também vai contribuir para todo esse conhecimento que a gente vem tendo ao longo dos anos. Que, na verdade, a nossa sociedade ela vem mantendo um padrão bem considerável, vem mantendo ao longo das gestões. Está sendo muito interessante mesmo todo esse aprendizado que a gente vem tendo ao longo dos anos. Então a gente a ideia foi trazer uma patologia que, apesar de rara, ela é extremamente multifacetada, né? Ela engloba vários aspectos clínicos. É sempre um desafio fazer o diagnóstico de policondrite recidivante. E, na verdade, a gente não trouxe caso para que se acerte o diagnóstico. O diagnóstico é dado. Só que as formas de apresentação, muitas vezes, são bem atípicas, né? Que realmente nos desafiam no dia a dia, para quem trabalha com doenças sistêmicas e de enfermaria, e que permite um link muito grande com outras especialidades. Daí o convite, e muito obrigada pelo aceite da doutora Letícia, nossa otorrino do hospital, e o doutor Samuel, né, do HC, que recentemente publicou um trabalho, uma série de casos com policondrite, que vai com certeza enriquecer muito a nossa apresentação. Então, a gente vai convidar o nosso R4, o doutor Guilherme Quintão, para fazer a apresentação dos casos. Em seguida, a gente vai convidar a doutora Letícia Boari, que é mestre em otorrinolaringologia pela Santa Casa e preceptora do ambulatório de otoneurologia do nosso hospital. E, a seguir, o doutor Samuel Shinjo, que é professor doutor da disciplina de reumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Boa noite a todos. Para iniciar
a reunião de hoje, eu gostaria de trazer 3 casos clínicos lá do Hospital do Servidor Público Estadual. Primeiro caso, é uma mulher de 45 anos, branca, professora, casada, natural e residente aqui na cidade de São Paulo. Ela vem com um quadro de tontura e perda de audição há cerca de 1 mês. O quadro inicia por volta de maio de 2014, com perda auditiva progressiva no ouvido direito associada a náuseas e tontura. Ela foi acompanhada pela otorrinolaringologia com uma hipótese diagnóstica de síndrome de Meniere, com provável etiologia metabólica ou autoimune. E o tratamento inicial foi basicamente com corticoide. Em janeiro de 2015, ela acaba evoluindo com hipoacusia também progressiva contralateral. Aí ela vem ao Hospital do Servidor Público Estadual, é solicitada em conjunto a avaliação da reumatologia, que resolve internar para iniciar a investigação diagnóstica e proposta terapêutica também para essa paciente. Ela tinha uma rica história de autoimunidade, ela já vinha acompanhando com a endocrinologia já há 12 anos por conta de diabetes estipulada, uma história menos antiga de tireoidite de Hashimoto, anemia perniciosa e também um fato bastante interessante que ela havia ocorrido uma perda fetal na 26ª semana e embolia pulmonar no ano de 2012, sem investigação adequada para trombofilias. Isso chamou bastante atenção pelo fato da perda auditiva dessa paciente estar relacionada a alguma causa autoimune ou então alguma trombofilia que não tinha sido investigada. Ela é interna na reumatologia, interna no Hospital do Servidor Público Estadual. Além do quadro dela de hipoacusia, de tontura, ela não tinha nada de muito significativo no exame físico inicial. Era um bom estado geral, a parte neurológica sem déficits focais aparentes, hemodinamicamente estável, eupneica, ausculta pulmonar normal, um abdômen inocente, extremidades bem perfundidas, aquecidas, panturrilhas livres e articulações sem nenhum sinal de inflamação. Ela não tinha nenhuma queixa de artrite. Continuando a investigação da parte reumatológica, aqui no laboratório ela tinha, na época, um fator reumatoide não reagente, FAN não reagente, todo o painel de ENA disponível lá no hospital não reagente, anticardiolipina, anticoagulante lúpico negativos, a investigação para todas as outras trombofilias negativa, um ANCA negativo, e de exame de imagem relevante, ela possui uma ressonância, uma angiorressonância de crânio, sem nenhuma alteração que pudesse sugerir um evento vascular relacionado à perda auditiva. Outros exames de laboratório, nada de muito significativo, só uma VHS um pouco aumentada. Toda a investigação da parte infecciosa também dentro da normalidade. Bom, então, durante essa internação, ela não preenchia critérios clínicos, nem possuía exames complementares que pudessem dar um diagnóstico de uma doença reumatológica, mas por conta da gravidade do caso e por conta do passado da paciente, isso podia se tratar de uma causa autoimune, então foi optado por imunossupressão. Ela recebeu metilprednisolona 1 grama por dia, 3 dias seguidos, além de ciclofosfamida, infusões de 1 grama mensais, isso iniciado em 16 de 3 de 2015. Ela recebe alta pouco tempo depois, com prednisona oral de 40 miligramas, além de aplicações de corticosteroides intratimpânicas a cargo da otorrinolaringologia. Após 4 meses desse esquema inicial de tratamento, ela não vinha com uma melhora satisfatória clínica nem audiométrica e optou-se, então, por trocar a ciclofosfamida por etanercept, anti-TNF-alfa, em junho de 2015, que após 3 meses foi suspenso. Houve uma resposta inicial até discreta, mas acabou ela evoluindo com uma perda súbita da audição. O etanercept foi suspenso, todos os imunossupressores foram suspensos e ela foi mantida somente com 40 miligramas de corticoide em desmame para a programação de um implante coclear. Em dezembro de 2015, em uso de prednisona com dose bem mais baixa, de 10 miligramas por dia, após manipulação para prótese auditiva, ela inicia com dor e edema na orelha direita associado a engasgos bastante frequentes. Ela é internada novamente com hipótese diagnóstica de infecção, foi avaliada pela infectologia e, sob orientação deles, ela foi tratada por um processo infeccioso na orelha acometida. Chegou a usar antibiótico de amplo espectro
e após vários dias, no dia 20 de janeiro de 2016, foi solicitada nova avaliação da reumatologia, pois o tratamento estava sendo refratário a todos os antibióticos. Ela chegou a usar vancomicina e meropenem, inclusive. A imagem que foi inicialmente vista naquele episódio, o que dá para reparar uma inflamação bastante importante no pavilhão auricular. À direita, que poupa o lóbulo. De exames laboratoriais da época, ela tinha uma discreta anemia, uma leucocitose com uma linfopenia discreta, uma PCR significativamente aumentada, em torno de 10 mg por decilitro. O corte é abaixo de 0,5 mg por decilitro, ou seja, 20 vezes acima o valor normal. Uma VHS também aumentada, plaquetas aumentadas de 571 mil, função renal preservada, eletrólitos normais e uma urina 1 normal também. Bom, frente a esse quadro todo, eu trouxe aqui dois critérios de diagnóstico que são mais frequentemente usados, inclusive para trabalhos científicos, e conforme o critério de McAdam, ela possuía condrite auricular, inflamação da cartilagem laríngea e perda auditiva neurosensorial. Conforme outro critério para diagnóstico de policondrite recidivante, ela tinha inflamação da cartilagem auricular, inflamação da cartilagem laringotraqueal e perda da audição, além de disfunção vestibular. A gente repara que ela não preenche todas as exigências desses critérios, mas isso já serve para a gente orientar bastante o nosso diagnóstico e seguir com o tratamento. Na época, o antibiótico foi suspenso, foi realizada uma biópsia da cartilagem auricular da paciente e foi reiniciado corticoide para ela, prednisona, uma dose mais alta de 40 mg por dia, com uma melhora importante do pavilhão auricular, cerca de 5 dias depois. Entretanto, na enfermaria, ela já feito o uso de antibiótico, ela estava em uso de 40 mg de corticoide, a condrite dela auricular estava em remissão e ela aparece com um quadro muito exuberante, muito importante de linfonodomegalia, linfonodos dolorosos, endurecidos, em cadeias retroauricular, cervical, supraclavicular dos dois lados. Isso tudo acompanhado de febre, hepatosplenomegalia e alterações bastante importantes de laboratório. Mantinha uma anemia discreta, plaquetas mais aumentadas ainda, uma leucocitose mantendo uma discreta linfopenia, provas inflamatórias aumentadas, uma PCR sempre mantendo em torno de 10, um cálcio baixo e uma albumina discretamente baixa também. Restante do laboratório normal. A partir daí, foi iniciada uma investigação bastante intensa à procura de causas infecciosas e neoplágicas que pudessem estar justificando esse quadro todo importante de linfonodomegalia. Foi introduzido um antibiótico empírico de amplo espectro e o corticoide foi reduzido de 40 mg por dia até 10 mg por dia de prednisona. Exames que foram solicitados, alguns deles, ela tinha uma tomografia de pescoço mostrando linfonodomegalias em diversas cadeias, com áreas hipoatenuantes, podendo corresponder a necrose, um ecocardiograma absolutamente normal, uma tomografia de tórax que mostrava um discreto derrame pericárdio de toda a parte de via aérea superior que poderia ser acometida pela policondrite dentro da normalidade, parênquima normal também, parênquima pulmonar normal, a tomografia de abdômen somente com hepatosplenomegalia, ultrassom transvaginal com miomatose uterina, endoscopia digestiva alta, ultrassonografia de mama e mamografia normais, um Papa Nicolau somente com uma metaplasia escamosa, hemoculturas várias foram solicitadas, sempre negativas, culturas, pesquisa de BK e fungos nos linfonodos, sempre negativas, e sorologias para diversos agentes infecciosos que poderiam estar causando esse quadro, também negativos, além de marcadores tumorais, foram solicitados vários, tudo negativo. A paciente mantinha com antibiótico, que foi suspenso após 10 dias, apenas 10 mg de prednisona, de corticoide oral, e acabou que houve uma involução da linfonodomegalia, da hepatosplenomegalia e uma normalização quase completa do laboratório dela. Ela mantinha uma discreta anemia, os linfócitos recuperaram, uma plaquetose bastante importante, a PCR caiu muito, de em torno de 10 mg por decilitro para 1,95, VHS um pouco aumentada ainda,
cálcio normalizou, a albumina também. Ela recebe alta no dia 17 de fevereiro com prednisona, 10 mg por dia, só aguardando o laudo da biópsia da cartilagem auricular e de um linfonodo que foi retirado. Em consulta ambulatorial, foram verificados as biópsias da cartilagem auricular. Ela tinha uma reação inflamatória crônica e fibrose pericondral compatível com o diagnóstico que já tinha sido feito de policondrite recidivante, e do linfonodo cervical direito, linfadenite histiocítica necrotizante, que na verdade o que ela tinha era a policondrite recidivante associada com doença de Kikuchi-Fujimoto. Isso foi um achado conforme o quadro clínico laboratorial confirmado pela biópsia. E a paciente manteve tratamento nesse momento só com corticoide, até que ela aparece no ambulatório dia 29 de abril de 2016, com artrite no tornozelo direito, um quadro bastante importante, e alterações significativas de laboratório. Uma leucocitose, novamente marcadores inflamatórios aumentados, a PCR volta a 10 mg por decilitro, e plaquetose novamente. Isso foi encarado como atividade da policondrite, e foi optado por entrar com um novo medicamento, anti-interleucina 6, no caso do tocilizumab, 8 mg por quilo a cada 4 semanas, e mantida a dose de corticoide que ela vinha fazendo uso só de 10 mg por dia. Entretanto, no dia 19 de junho de 2016, em vigência do tratamento com anti-interleucina 6, ela reinterna com quadro de esclerite no olho esquerdo. Fizemos uma ressonância nuclear magnética de órbitas dentro da normalidade. Em vigência da piora do quadro dela, né, em função da piora do quadro, foi suspenso o tocilizumab e reiniciado a ciclofosfamida numa dose diferente de 500 mg a cada 15 dias e aumentado o corticoide dela, prednisona, de 10 para 40 mg por dia. A resposta inicial foi um pouco lenta, não tão satisfatória, então foi decidido por pulsar novamente a paciente com metilprednisolona 1 grama, 3 dias seguidos, em agosto, e trocar a ciclofosfamida de venosa para oral nessa dose de 2 mg por quilo dia. E houve uma resposta bastante satisfatória, aí sim, do tratamento. A última consulta que a gente tem registro é dessa data, do dia 28 de abril agora de 2017, e ela vem fazendo uso, além da mesma dose de ciclofosfamida, mas já com o corticoide desmamado, mantendo a parte de esclerite ocular e da condrite auricular também fora de atividade. Esse foi o primeiro caso. Os outros são mais sucintos. Caso clínico número 2, uma mulher também de 64 anos, branca, casada, aposentada, natural de Florínia, no interior de São Paulo, reside aqui na cidade de São Paulo. O quadro dela evoluiu mais rapidamente, com dor nos olhos, na orelha esquerda, cerca de 1 mês de evolução. Ela vem ao hospital em março de 2016 com uma importante hiperemia, fotofobia, sensação de corpo estranho em ambos os olhos, dor, edema e eritema no pavilhão auricular esquerdo. Foi avaliada prontamente pela oftalmologia, que observou uma esclerite bastante importante bilateral em ambos os olhos. De comorbidade ela não tinha nada de muito significativo, não fazia uso de nenhuma medicação regular, e já tinha feito uma investigação no Hospital do Servidor Público Municipal 1 ano antes por conta de disfagia. Essa investigação se perdeu e essa informação também. As informações referentes à investigação. O exame clínico dela, além da queixa dos olhos, do pavilhão auricular, ela tinha um aparente déficit auditivo. Restante do exame físico, nada de muito importante, nenhum sinal de artrite, a parte ventilatória totalmente compensada, extremidades bem perfundidas, aquecidas, abdômen inocente. E a imagem dessa ocasião, novamente, uma inflamação agora no pavilhão auricular à esquerda, poupando também o lóbulo. A imagem da esclerite, bastante importante, a gente repara até na face da paciente, que incomodava bastante. De exame de laboratório da época, começamos a investigar outras coisas também. Uma anemia discreta, plaquetas muito aumentadas novamente, marcadores inflamatórios também aumentados, uma PCR novamente em torno de 10, rastreio infeccioso inicialmente normal,
um FAN não reagente, todo o painel de ENA da paciente não reagente, fator reumatoide negativo e uma urina normal. Radiografia de tórax sem alteração nenhuma significativa. Tomografia de tórax dela também com a parte de via aérea superiores preservada. Um ecocardiograma com uma discreta insuficiência aórtica e mitral, talvez compatível só com a idade. E foi feita uma audiometria no dia 12 de abril, que ela já tinha uma surdez à direita e um déficit vestíbulo sensitivo à esquerda. Novamente, para orientar melhor o diagnóstico conforme os critérios de McAdams, ela possuía condrite auricular, esclerite, perda auditiva e vertigem. Conforme os critérios de Miché, critério maior, inflamação da cartilagem auricular, inflamação ocular, perda da audição e disfunção vestibular. Então o diagnóstico foi feito, novamente, de policondrite recidivante. O tratamento para ela foi diferente. Ela fez uso de metilprednisolona 1 grama 3 dias seguidos, iniciada prednisona 40 mg por dia e direto tocilizumab anti-interleucina 6 na dose de 8 mg por quilo a cada 28 dias. Com uma resposta inicial já muito boa, logo após o uso de corticoide, e ela vem no ambulatório em remissão da condrite auricular e da esclerite, no último retorno, dia 10 de abril desse ano, em remissão da doença no uso de tocilizumab com uma dose bem mais baixa de corticoide. Caso clínico número 3, também uma mulher de 34 anos, branca, lar, casada, natural e procedente de Itapetininga, aqui no interior de São Paulo. A queixa dela no momento da admissão era de manchas na pele e dor nos tornozelos. Isso tudo começou no final do ano passado, dia 31 de dezembro, por uma suposta picada de inseto que a paciente não sabe dizer exatamente o que foi, mas ela relata a picada de inseto. 24 horas depois ela começa com dor no tornozelo direito e febre persistente. Ela é admitida no dia 8 de janeiro no Hospital do Servidor, com piora do quadro. Ela começou a apresentar dor em outras articulações, febre refratária à medicação e lesões de pele. Ela é internada, então, na reumatologia para investigação, diagnóstico e tratamento. Não tinha nada de relevante na história patológica pregressa dela, só uma cirurgia de hérnia de disco e obesidade. Exame físico dela, um regular estado geral, nenhum sinal focal no exame neurológico, hemodinamicamente estável. Ela mantinha sempre uma taquicardia em torno de 100, 120 batimentos por minuto, mas uma taquicardia sinusal, sempre hemodinamicamente estável, eupneica, ausculta pulmonar sem grandes alterações, um abdômen inocente. Algumas imagens nesse caso. Bastante evidente aqui uma artrite no tornozelo direito. Essas duas lesões são a picada de inseto que ela relata, mas o estudo não ficou muito bem comprovado, mas ela relaciona bastante ao evento. A artrite no outro tornozelo também, no tornozelo esquerdo. Esse quadro de tornozelo era bastante importante, ela tinha inclusive muita dificuldade de deambular, ela chega em cadeira de rodas no hospital. Eritema macular difuso no membro inferior esquerdo, que ia mais ou menos até o joelho, no membro inferior direito e até um pouco mais além, até a região de coxa. Então essas lesões de pele que pioraram nesse meio tempo. Ela tinha um quadro sugestivo de uma tenossinovite no dorso da mão esquerda e artrite de segunda e terceira interfalangianas proximais. De laboratório, inicialmente na investigação, ela tinha um FAN com título de 1/320, pontilhado fino denso. O ENA dela, o painel do ENA também não é reagente, fator reumatoide negativo, hemocultura negativa. Mantinha uma discreta anemia, as plaquetas normais nesse caso, e uma leucocitose, uma alteração de leucograma bastante importante, 24 bioleucócitos, com desvio até metamielócitos, e a PCR dela, que foi de 2, em torno de 2 do início do quadro, da admissão, em poucos dias foi para 40 mg por decilitro, uma VHS também bastante aumentada. Função renal preservada, eletrólitos, os outros exames sem muita significância. Ela foi avaliada então pela infectologia, por conta desse quadro e das alterações bastante importantes de laboratório. Ela foi tratada por uma infecção de pele. Ela foi transferida para a infectologia e tratou com antibióticos diversos, inclusive de amplo espectro, por vários dias.
até que mais ou menos 20 e poucos dias depois ela inicia com o quadro inicialmente à direita, de novo com inflamação do pavilhão auricular, poupando o lóbulo. 2 dias depois à esquerda, mesmo quadro, bastante doloroso. No dia 28 de janeiro de 2017, existe um relato em prontuário de dor e eritema na cartilagem nasal, que desapareceu 2 dias depois. Foi feita logo depois disso uma audiometria dentro dos padrões da normalidade. E novamente, conforme critérios de McAdam, ela tinha condrite auricular, poliartrite inflamatória não erosiva e condrite da cartilagem nasal também, conforme critérios de Miché maiores. Ela tinha inflamação da cartilagem auricular, inflamação comprovada da cartilagem, não comprovada, mas relatada da cartilagem nasal, e como critério menor, artrite inflamatória soronegativa. Então, o diagnóstico dessa paciente também fechou para policondrite recidivante. Foi iniciada a prednisona, inicialmente com 10 miligramas por dia, já com uma resposta muito boa, principalmente do quadro auricular. Iniciado também, nesse caso, como primeira escolha, o tocilizumab na dose mais baixa de 4 miligramas por quilo a cada 28 dias. Ela recebe alta, além disso, com methotrexate, 10 miligramas por semana, por conta do quadro articular, e ela retorna. Isso tudo, em função desse tratamento, ela teve uma remissão bastante importante da doença. Ela retorna pela última vez no dia 12 do 4, com uma melhora importante do quadro articular e auricular. Foram esses 2 acometimentos principais que ela teve. Aqui eu coloco um resumo do que houve com cada paciente, né? Os principais acometimentos clínicos de cada um quadro bastante diverso. Bom, eu queria convidar a doutora Letícia para continuar as discussões e prosseguir